O paciente é o amor da vida de alguém. Da questão achando que a harmonização dá muito dinheiro, não dá dinheiro. A ortodontia foi uma das especialidades que eu nunca quis. E aí galera, eu sou o Thiago Cunha, esse é o primeiro vídeo do nosso canal que vai ser um bate-papo com profissionais e especialistas da área da odontologia. Olá, Dr. William Martins, é um prazer estar te recebendo aqui no nosso primeiro episódio do canal. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz em poder ajudar e falar um pouquinho da minha experiência como dentista, especialista em ortodontia, DTM. Muito obrigado pelo convite. Antes de começarmos, você poderia nos citar um pouco de como é que foi essa trajetória até se tornar especialista em ortodontia e DTM? Estou há 12 anos formado, né? Eu me formei em Curitiba, então fiz uma faculdade também que me puxou bastante para várias especialidades. Desde o meu primeiro ano de faculdade, eu fiz em cada ano um estágio diferente em várias áreas e várias especialidades da odontologia, até eu me achar e ver o que eu mais gostava. Então eu fiz cirurgia, fiz bucomaxilo, ia para o hospital, fiz pacientes especiais, fiz prótese, fiz dentística. Cada ano eu fazia alguma coisa. A ortodontia foi uma das especialidades que eu nunca quis. Nunca foi algo que me deixava assim com um olhar de não, eu quero ser especialista em ortodontia. Eu já gostava de DTM, então eu tinha umas aulas de DTM na graduação que eu sempre gostei bastante, sempre foi uma coisa que me agradou, mas a ortodontia em si não. Eu terminei minha graduação em Curitiba e eu fiz um ano de aperfeiçoamento em implante. Só que nesse um ano que eu fiz de aperfeiçoamento em implante, eu quis me mudar para Itajaí, Santa Catarina, eu quis sair de lá, eu já tinha formado. E num dos convites de trabalhar aqui, eu vim para uma clínica no qual o dono já era especialista em implantodontia. Estava começando, tinha comprado todos os materiais de implante e ele não me passava nenhum desses casos, nenhum desses pacientes, então eu ficava fazendo muita clínica geral. Quando estava vago, eu ficava vagando pelas clínicas lá, olhando todas as áreas. Então eu sempre fui muito curioso, assim, eu sempre perguntei muito, sempre gostei muito de ver tudo. Para mim, antes de qualquer coisa, eu sou especialista em orto, sou especialista em DTM, mas eu acho que o dentista ele tem que ter uma base de conhecimento em tudo. Então, mesmo que eu não faça tratamento de canal, eu sei ver que um dente precisa fazer canal. Mesmo que eu não faça prótese, eu sei ver que aquele dente precisa fazer prótese. Então, eu sempre gostei de saber um pouco de tudo para eu poder pegar aquele meu paciente e encaminhá-lo para o que precisava. E numa dessas de ficar olhando, comecei a ver uma das donas da clínica também, a esposa do implantodontista, ela fazia ortodontia. Eu comecei a olhar, comecei a ver uma coisa diferente ali, comecei a ver como é, né, os resultados, fui para especialização, daí tomei coragem e fiz a minha especialização, mas sempre com uma paixãozinha para DTM. Então fiz a minha especialização em ortodontia, que são 3 anos, terminei essa especialização em ortodontia, fiquei trabalhando mais uns 4 anos só como ortodontista em clínica geral, e o meu professor da graduação, que era especialista em DTM, ele começou a falar assim, eu vou montar meu curso de especialização, vou coordenar ele. Eu falei, cara, quando você montar eu vou fazer, eu quero ser especialista em DTM também. Daí ele montou a especialidade de DTM, fiz a especialização em DTM, daí eu voltei para Curitiba fazer a especialização lá, mas já tinha meu consultório, já tinha tudo aqui. Aí depois finalizei a especialização, fui convidado para dar aula, ali que começou a minha paixão pela docência, comecei a aprender, comecei a praticar mais. Depois eu fiz o meu mestrado, né, e agora eu estou nessa rotina entre especialização, graduação e atendimento. Uma coisa legal que o doutor falou foi que durante a especialização não sabia direito o que queria fazer, estava em dúvida. Isso eu vejo que é uma questão muito forte entre os nossos colegas da odontologia, né? A gente está na faculdade, a gente acha que já tem que começar sabendo, claro, com certeza é muito bom, né? Se você já tem um foco. Só que muitas pessoas se perdem e ficam, ai meu Deus, eu não foquei ainda, não pensei na minha área. Mas muito forte o seu exemplo, né? Falando pra gente que conforme o senhor foi avançando, sim, foi vendo realmente o que se encaixava, né? Eu falo isso para todo mundo que me pergunta. Se a pessoa, eu já faço uma especialização, eu falo, pelo menos faça um ano de clínica geral. Trabalhe. O mercado de trabalho é muito diferente da questão da graduação. Ali é outra coisa, é outros 500, a pegada é bem diferente. Então, a gente cria durante a graduação muitos sonhos, muitas vontades, né? Eu queria ser bucomaxilo, né? No começo, assim, eu queria fazer cirurgia, queria estar no hospital, fazendo cirurgias mais complexas, assim. Comecei a estagiar e vi que não era aquilo que eu queria. Mas
gostei muito, assim, admiro todos que foram para a área, mas não foi uma coisa que me chamou a atenção, e depois eu fui fazendo todas. E quando eu terminei, eu fiz um aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento para eu continuar estudando, continuar ainda na pegada de estar me informando e me atualizando. No fim, as coisas foram levando, o meu caminho foi me levando para uma outra área, uma outra especialidade. Mas como eu falei, assim, eu falo para todo mundo, não busque já uma especialização, não busque algo, eu vou fazer isso da minha vida, da minha carreira de dentista, porque não vai ser assim. Os lugares que você vai trabalhar, as pessoas com quem você vai trabalhar, o público que você vai trabalhar, é bem diferente, são coisas muito diferentes e que vão te nortear no decorrer da carreira. Ali eu falo que você precisa de pelo menos, isso não sou só eu, são dentistas muito renomados que falam isso, 10 anos de atendimento, de vivência, curva de aprendizado, muito curso, para você começar a ter uma boa base, para você começar a estar seguro do que você está fazendo. Não que você não vai sair seguro da graduação, você vai sair. Só que você vai querer pegar casos mais difíceis, você vai querer se impor mais dentro da sua profissão e para você mesmo, né? Então, tudo isso influencia. Então, é bom ter uma base, ter o conhecimento, fazer um pouco de tudo, ver naquilo que você está mais pecando e se especializar naquilo, se aperfeiçoar naquilo, para depois decidir, não, você é especialista nisso, e aí vai. Eu vejo isso como uma coisa que você vai ter mais amor pela sua profissão, porque você vai estar vendo a sua evolução. Quem fica com isso positivamente são os pacientes. E Dr. William, conta um pouco pra gente, que momento assim da sua vida você viu que, poxa, eu gosto de dar aula, gosto do corpo docente e é isso que eu quero fazer também da minha vida? Legal, boa pergunta, cara, porque assim, ó, eu já vou abrir um parênteses também. A gente tá falando sobre formação, né? Existe muita expressão odonto por amor, né? E eu não gosto muito dessa expressão. A gente vai criando o amor conforme as coisas vão acontecendo. Então, quando eu terminei minha graduação, quando eu comecei minha especialização, eu não tinha interesse nenhum em dar aula, não tinha vontade nenhuma, né? E isso foi acontecendo conforme eu fui ficando mais experiente, né, dentro da minha especialidade de ortodontia, ajudando os colegas. Então, você é ortodontista, o que você acha desse caso? Faz assim, eu fiz assim, tal. Tinham ali uns casinhos documentados com foto de celular, tal. Nisso, eu fui, abri o curso de especialização do meu professor. A gente já era muito amigo da graduação, então eu sempre gostei de jogar bola, enfim, né? E ele também, então a gente ficou, além de ser aluno dele, a gente ficou muito amigo por conta do esporte, do futebol. E a gente conversava muito, até que ele falou, vou abrir o curso de especialização em DTM, comecei a fazer DTM, terminei a DTM e nos últimos dias ali da especialização, ele falou, cara, tu não quer vir me ajudar aqui nas clínicas, né, em atendimento e dar uma aula, me ajudar, tal, porque quando eu terminava os meus atendimentos dentro da clínica de DTM, e na minha clínica de DTM especialização, eu fiz muita infiltração na articulação. Eu pegava muito caso assim. E os meus colegas que não faziam, quando pegavam, eles ficavam muito perdidos. Então, como era muito cheio, eu comecei a auxiliar eles. Eu fiz assim, fiz assado. Aí ele viu, gostou, me deu essa ideia, eu aceitei e comecei. Eu fui a primeira turma e entrei na segunda turma já como parte da equipe de professores. E dali fui seguindo em diante. E quando eu vi que eu precisava me especializar, entre aspas, eu fui fazer um mestrado. Aí eu fiz o meu mestrado em ortodontia, porque eu também queria dar um salto a mais na qualidade do meu atendimento e das minhas técnicas na região da ortodontia. Né? Daí eu fiz um mestrado em ortodontia em Campinas, com um professor que eu sempre idolatrei. Eu tenho todos os livros dele comprados, bonitinho, li todos, e eu queria fazer com esse cara que chama Jurandir Barbosa, que realmente foi um sonho estar lá. Ele tem 75, quase perto dos 80 anos, ficava lá na frente estudando, anotando, perguntando. É uma das minhas maiores referências de ortodontia. Eu quis fazer o meu mestrado para aprender com aquele que foi minha referência desde a minha graduação. Ali que eu vi, não, realmente eu vou fazer as duas coisas, uma aula na especialização e que posteriormente na graduação. E como eu sou da área da DTM, da ortodontia, e é uma especialização da DTM que as pessoas não conhecem muito, não têm muito conhecimento, eu comecei a ser convidado para dar aulas específicas da relação da ortodontia e DTM em algumas pós-graduações. E daí a gente vai pegando prática, vai começando a gostar, e aí hoje eu estou aqui na Unisul e mais em 2 escolas de pós-graduação. E só para o pessoal saber também, né, o Dr. William Martins é meu professor de faculdade. Nos conta um pouco qual que foi os casos mais desafiadores que você já enfrentou na ortodontia e também na DTM. Eu tenho casos desafiadores até hoje,
tá? Porque a ortodontia é uma especialidade que sempre vai existir, né? A correção dentária, a posição dos dentes, melhorar a maxila, melhorar a mandíbula. Eu tenho casos bastante desafiadores. Hoje apareceu um caso bem desafiador para mim, de um paciente que é cirúrgico, né? Então ele tem uma mandíbula muito para frente, tem que fazer cirurgia, e ele não pode fazer, ele não tem condições de fazer uma cirurgia. Então eu preciso melhorar a estética dele, principalmente o sorriso dele, com ortodontia convencional. E isso é muito desafiador. Eu tentar compensar algo que é totalmente cirúrgico, que é fisiológico dele, né? E pelo fato de eu ter mais experiência hoje, né, ter uma mão melhor, uma visão, um diagnóstico melhor, ter me especializado e continuo me especializando, né, aparece casos mais desafiadores. Então eu vejo isso como uma coisa hoje, assim, uma tendência dentro do meu consultório, e por ser desafiador me ajuda e me faz ter mais vontade de estar estudando para eu conseguir tratar esses casos. Hoje, assim, todos os casos eu sei como resolver. E se eu não souber resolver, eu sei aonde procurar para resolver, tá? Mas isso foi através de bastante estudo. Eu tenho também conhecimentos para ir a qual lugar ir, em qual site ir, quem perguntar. Então os casos desafiadores, eles aparecem muito para mim na ortodontia. E na DTM, todo caso é muito desafiador, porque DTM ela é algo que sai um pouco da odontologia que a gente aprende e que vocês estão sendo ensinados a aprender, que você olha dente. Então, um paciente chega com uma dor de dente, se for um tratamento de canal, você trata o canal, tu tira o dente tu tira a dor daquele paciente. Se o paciente chega com uma dor de siso, né, você vai remover aquele siso e você tira a dor. O paciente de DTM, ele tem uma dor diferente, que não é uma dor de dente. Então, e cada dor é individual. Cada paciente tem o seu limiar de dor e tem a sua sensibilidade à dor. Então, você remover a dor de um paciente no qual ela não é palpável como uma dor de siso é muito desafiador, né? Porque eu dependo também que o paciente faça o tratamento, responda ao tratamento fisiologicamente, que ele possa aderir ao tratamento de uma forma que eu consiga tratar. E muitas vezes a DTM ela é multidisciplinar. Eu trabalho com neuro, eu trabalho com físio, eu trabalho com outros profissionais, com psicólogo, com psiquiatra, porque eu trabalho em outras áreas diferentes da odontologia tradicional que a gente aprende, que eu faço também dentro do meu consultório, restauração, ortodontia. A DTM, ela me desafia também, todos os casos que eu recebo são desafiadores, até por eu ser um dos poucos especialistas na região e no estado. Então os casos que me mandam são casos que já passou por outros dentistas que não resolveram, e aí é bem desafiador. Mas como eu quero isso para mim também, porque eu estudo, me atualizo e me programo para atender esses pacientes, é algo que eu espero receber e tratar. E de forma assim, pensando profissional, essa sua visão de enfrentar casos bem elaborados, casos que precisam ser estudados e buscar em fontes, você acha assim, de forma profissional, isso traz mais pacientes para você? Traz, mas como eu falei ali, leva um tempo, né? Existe uma frase que é a curva de aprendizado. Então, no começo da minha carreira, eu não pegava caso complexo. Eu simplesmente falava que eu não tinha condições de tratar ou indicava quem poderia tratar. Com essa curva de aprendizado, eu comecei a ter mais segurança para pegar esses casos e tratar. E caso eu veja que naquele momento eu não esteja apto para tratar aquele caso na minha cabeça, no meu planejamento, eu sei aonde ir para estudar e planejar e poder tratar. Como eu falei hoje, eu consigo ter segurança em tratar qualquer caso, exceto os casos extremos, assim, cirúrgicos, que não tem muito o que eu fazer com a ortodontia. E na DTM, aí já é um pouquinho diferente, porque existe até um estudo, um trabalho que fala que de 10 pacientes que eu trato, que a gente vai tratar de DTM, 3 pacientes eu vou tirar a dor deles 100%. 6 desses pacientes, não, um pouco menos ali, também metade, uns 4, 5, eu vou controlar a dor. Ou seja, um paciente que tem uma dor 8, 7, eu vou deixá-lo com uma dor 2 e 3, controlar a dor. Os outros eu não vou conseguir resolver, por uma série de fatores, né? Às vezes também porque eu não tenho a experiência para diagnosticar de forma correta.
né? Então, por isso que eu falo que o dentista, o estudante, ele tem que sempre continuar estudando, porque conforme você vai evoluindo na tua profissão, na tua especialização, casos mais desafiadores vão aparecer, né? Você pode ser sim um dentista clínico de fazer casos básicos, lógico que pode, não tem problema nenhum, vai de pessoa para pessoa. Eu sempre busquei isso, eu sempre busquei a excelência e tratar os casos que eu sempre quis tratar e ter segurança para tratar. Você acredita que essa demanda por especialistas em ortodontia e DTM vem crescendo conforme o passar do tempo? Dente torto vai ter sempre. Dentes tortos, uma maxila que desenvolveu mais, uma mandíbula que desenvolveu mais, um problema de respiratório, uma maxila trésica, isso sempre vai ter. Isso sempre vai ter. Então a ortodontia ela nunca vai acabar. A ortodontia é a especialidade mais antiga da odontologia. É a primeira especialidade, de 1800 e pouquinho. É a primeira especialidade. Então ela sempre vai ter. A DTM também, até por conta dessa nossa nova rotina de vida. As pessoas são mais ansiosas, mais imediatistas, querem tudo para ontem e isso gera psicologicamente nas pessoas alguns problemas que vão gerar dor, né? Então, a nossa rotina, esse estilo de vida que a gente está fazendo, está se encaminhando para pacientes serem pacientes propícios a desenvolver as disfunções temporomandibulares, né? DTM é a disfunção temporomandibular e principalmente dor orofaciais. Mas eu, sendo especialista e sendo professor da área, eu vejo que o pessoal esquece um pouco disso e a ortodontia ela diminuiu a questão dos alunos para serem especialistas, porque hoje o pessoal quer ser o quê? Fazer harmonização facial. Então, esse boom da harmonização facial, se você vai hoje num congresso, né, de odontologia, um CIOSP da vida, hoje é só harmonização. Né? Só harmonização, as pessoas querem entrar na odontologia para fazer harmonização. Isso é verdade. Esquece que a odontologia não é só harmonização. Você primeiro precisa ver a questão dentária, a saúde bucal desse paciente. Né? A harmonização ela é linda dentro dos seus conceitos, no que ela precisa fazer. Mas o pessoal vai muito pelo hype, né? Da questão achando que a harmonização dá muito dinheiro, não dá dinheiro. Como as pessoas acham que dá dinheiro, né? Dá dinheiro é você ter uma especialização, estudar, trabalhar anos e anos até uma boa cartela e ter um retorno disso. As pessoas acham que já vão sair da faculdade, vão fazer botox, preenchimento, não tem às vezes nem mão para isso. Mal sabe fazer uma restauração, sabe fazer uma extração, já quer ir para uma área que pensam que dá muito dinheiro, né? Se tem essa ilusão de rede social, né? Então eu vejo que tem menos alunos para fazer ortodontia, para fazer prótese, para fazer cirurgia, que é o dia a dia de um dentista e querem direto para a harmonização achando que é isso que vai gerar para eles louros e aposentadorias gigantescas, e não é. Respondendo à tua pergunta, a ortodontia sim, ela vai existir, vai continuar, porque dente torto vai existir pro resto da vida e DTM, infelizmente, por né, a gente tratar com dor, ela vai continuar aumentando. E isso eu vi principalmente pós-pandemia. Essa questão que você falou do pessoal se iludir bastante ali com a harmonização, realmente a gente vê isso durante o curso, né? Muita gente entra, basicamente 50% vai para essa área estética, né? E acaba se esquecendo realmente dessas áreas que vão perpetuar para sempre, né? Não é um hype, não é uma questão estética de vaidade, né? São problemas mesmo que a gente está tratando realmente a dor do paciente, né? Exatamente. E assim, na minha primeira aula desse ano da matéria, eu perguntei o que vocês pensam em fazer quando se formar, qual é a área? E o que me deixou muito feliz que a maioria quis ir para a área da prótese, cirurgia, tudo. Lógico que no decorrer da sua trajetória acadêmica e principalmente pós-acadêmica, você pode ir para uma outra área, daquela que você falou no começo da primeira aula, mas eu gosto da ideia que o aluno, né, ele possa andar em todas as áreas da odontologia e aí sim decidir estudar e fazer isso de forma ética também, né? Então, porque hoje eu vejo assim que a questão até da harmonização, o pessoal está passando um pouco do limite, alguns dentistas de forma errada, fazendo coisas que não deveriam fazer, né? Por conta dessa questão do sucesso, do dinheiro rápido, né? E esquecendo que a área da saúde é uma área que demanda tempo, demanda mão, né? E a gente está sempre tratando o amor
de outra pessoa, né? O paciente é o amor da vida de alguém, né? Então a gente tem que ter muita ética e muita responsabilidade nisso.